Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso último episódio dessa série. Já chegamos ao último desta série. Dessa série, exatamente. Que a gente chamou de Brandpedia, o que 30 anos nos ensinaram. E a gente está aqui, eu, Jaime e Cecília, para conversar sobre temas que foram publicados no Meio e Mensagem em 2023. 2023 foi o ano de comemoração dos 30 anos da Troiano Branding e a gente teve a oportunidade de publicar esses textos e os textos ficaram tão legais que a gente resolveu gravar um podcast para aprofundar esses temas e trazer essa conversa aqui para mais pessoas. Então, Jaime e Cissa, obrigada mais uma vez por estarem conosco aí nessa empreitada de gravar esses episódios. Esse último texto, ele tem um caráter bem especial. Ele foi publicado no final do ano e ele tem a ideia de trazer os temas que a gente foi conversando durante as outras publicações e retomar algumas coisas numa ideia de trazer esses temas traduzidos em compromissos. E o primeiro compromisso que nós assumimos, né, como Troiano Branding, foi esse compromisso com o que é aspiracional. Então, Jaime, eu queria primeiro que você explicasse um pouco o que significa ser aspiracional nesse sentido. Tá. Olha, branding vive sempre de dois lados de uma mesma pessoa, de um mesmo consumidor. Uma coisa é aquilo que cada um de nós sente que é, né, na vida, na sua história, e aquilo que, de alguma maneira, nos move para frente. Onde nós queremos chegar, né? Alguma coisa que não abandona o que eu já sou, mas que, de alguma maneira, acrescenta uma nova camada àquilo que eu projeto ser melhor ainda na vida. Importante, muitas vezes eu não estou abandonando aquilo que eu sou. Eu quero somar a isso algumas características, alguns atributos que eu não tenho ainda. Eu acho que isso tem uma raiz lá atrás em psicologia. Eu não vou entrar nesse assunto porque não é o meu território, mas claramente, quer dizer, uma coisa é como eu me enxergo, né, hoje, a outra coisa é como eu projeto um eu mais idealizado, que eu posso, de alguma forma, vir a conquistar ou não, e às vezes, mesmo conquistando, eu tenho outros degraus ainda para seguir. A gente costuma separar isso numa equação que funciona da seguinte maneira. Inclusive, essa equação está lá no texto. Está lá. Não fomos nós, pessoal, honestamente, nós não inventamos essa equação, tá? Nós só aproveitamos os ensinamentos de grandes pensadores que vieram antes de nós, né? Essa equação diz o seguinte: eu sou assim, eu tenho em inglês um actual self, actual no sentido daquilo que eu sou efetivamente hoje, mas eu tenho uma proposta de ser mais alguma coisa na vida. Tenho uma proposta de projetar alguma coisa maior na minha história, na minha jornada. O meu ideal self. Então, isso tem uma raiz em psicologia que eu não quero me estender, porque não é muito a minha praia, mas eu sei que a coisa é assim. Então, o que tem a ver isso com a tua pergunta do aspiracional? Olha, em branding, é importante eu entender que o consumidor vai se movimentar em direção a uma marca se, de alguma maneira, essa marca estiver funcionando quase como se fosse um passaporte para aquilo que eu quero vir a ser. Entre o que eu sou, o actual self, e o que eu quero ser, o ideal self, existe um espaço que a gente chama de espaço de idealização. As marcas mais valiosas, as marcas mais célebres, as marcas mais promissoras, as marcas que custam mais, né, são aquelas que conseguem agregar a essa equação, nesse espaço, uma passagem para aquilo que eu quero vir a ser, né? A gente tem exemplos mais variados possíveis. Acabamos de fazer um estudo, agora, aliás, em Portugal, que é uma cidade em que a gente está se implantando com o escritório da Troiano Branding, em diversas categorias de produto. Por exemplo, em automóveis, grandes marcas de automóveis estão na Europa, estão em Portugal. Mas quando a gente entrevista 200 mulheres, como a gente fez entre Lisboa e Porto, parece que a marca Mercedes-Benz tem características de força, liderança, independência, né, determinação, segurança, que são traços muito próprios do que essas mulheres querem ter para preencher esse espaço de idealização em relação àquilo que elas esperam do seu futuro, né?
Então, entre actual e ideal self, entre actual e ideal self, existe um buraco. É nesse buraco que as grandes marcas conseguem se adaptar e se fortalecer. Posso trazer... acho que isso pauta, a Daphne trouxe o tema compromisso, e eu acho que a gente tem na Troiano Branding esse compromisso com o ideal self. E acho que tem duas coisas que na fala do Jaime me lembraram. A primeira é quando a gente fala que o branding tem aquele ING, né? E a gente costuma dizer que branding é verbo. Ou, usando a equação, branding, marcas poderosas, são aquelas que promovem este movimento, né? Este ING, essa jornada, como o Jaime falou. Então, acho que essa é uma coisa importante. A segunda questão importante que você traz, acho que é uma discussão enorme no mercado. Afinal, a gente tem que trazer retrato de consumidor ou aquilo que ele quer vir a ser, né? Então, acho que aqui é um dos temas mais importantes, que a gente é muito questionado sobre isso. Então, é o tamanho do passo que se dá. A gente também não pode botar na comunicação mulheres suecas, de cabelo liso, alvas, porque talvez isso não nos represente. A distância é enorme entre aquilo que o Jaime falou do ideal. Aí não é ideal de nenhum dos brasileiros. Mas também a gente não pode ser só retrato. Mostrar um cenário de marca que vai me jogar apenas para trás e a marca não promover esse movimento. Então, aí, essa sintonia fina, essa inteligência de branding é fundamental para esse compromisso que o Jaime trouxe. A gente vê muito em jornalismo, principalmente, essa questão baseada em algumas pesquisas feitas com o consumidor, em que você pergunta para o consumidor, esse tipo de propaganda dessa marca retrata quem você é? Ah, não, isso não retrata quem eu sou. E o jornalismo embarca ingenuamente nisso, dizendo o seguinte, olha, essa pesquisa não fala do consumidor, mas é lógico que não fala do consumidor. Eu preciso falar daquilo que ele quer vir a ser, como a Cecília falou, né? Então, eu acho que aspiracional não é algo que cria uma necessidade que ele não tem, não é algo que cria desejos inexistentes, ninguém consegue fazer isso, né? O aspiracional é dar ao consumidor a chance de ser entendido naquilo que ele espera de si mesmo, né? Sim. E aí as marcas mais célebres que fazem isso conseguem grandes resultados. E eu acho interessante que esse tema, ele se conecta muito com o segundo compromisso, né, que foi assumido, que é o compromisso que se refere às pessoas. E no texto ele até começa com uma provocação de vocês, que foi uma provocação feita lá, que o Jaime trouxe lá no nosso primeiro episódio, que é não dá para enxergar o mundo ali sentado na mesa do escritório. Não dá. E eu acho que tem muita relação com o que vocês acabaram de falar, né? Não dá para tentar entender esse retrato se você não conversar com pessoas, falar com pessoas e entender de pessoas. Não, acho que é perfeito. A gente, num dos episódios, Daphne, acho que quem nos acompanhou viu como a gente se posiciona como Troiano Branding com esse olhar de gente mesmo. Esse sempre foi. E aí eu até me lembro de um museu, eu não fui visitá-lo, acho que é um museu, inclusive, itinerante, que se chama Museu da Empatia. E uma das coisas bacanas, então é um museu itinerante, meio que num container. Nós fomos no container. Mas acho que a gente não viveu a experiência. Mas o container era, por si só, muito revelador. Conta aí. Era um container, mas o que era bacana, né? Ele estava em Londres, mas ele é um museu itinerante. Se eu não me engano, é da School of Life. Tá? Posso estar equivocada, mas eu acho que é deles essa iniciativa. Mas uma das coisas bacanas era que, para você entrar nesse museu itinerante, vários sapatos na porta, de diferentes estilos e perfis e tamanhos, enfim, e versões e cores e tal. E qual que era a história do sapato? Era, empatia é eu me colocar no lugar do outro. Então, o primeiro jeito da gente se colocar no lugar do outro é calçar os sapatos dos outros. Então, você tinha que fazer essa visita calçando o sapato, né, do Jaime, ali que tem um pé não sei quanto, que tem vivências não sei das quantas e etc. Trazendo para o nosso universo do branding, não tem como fazer branding que não seja branding empático. A gente não faz branding em si mesmado, a gente não faz branding olhando só para a nossa família, sobre os gostos da nossa família. Aliás,
Uma das coisas mais terríveis, gente, a gente vê bastante, você vai lá, apresenta toda uma estratégia, depois isso se desemboca numa identidade visual e a pessoa, para decidir se esse logo, por exemplo, vai para frente ou não, ele chega em casa e mostra. O que você acha disso? Né? Do tipo assim, gente, mas o balizamento é a partir do seu olhar, do seu domicílio e daquele CEP, ou de uma construção estratégica baseada em pessoas e etc. Enfim. Isso posso te cortar? Mas só para complementar o que você está falando, que é o seguinte, o mal de Rafael, a melhor coisa que eu sabia que ele estava vindo. O Rafael ele estava ali na porta, eu Rafael sabia. Chegou. O mal de Rafael virou um texto famoso, foi eu que escrevi, mas tive grandes apoiadores. Um deles foi o Romeu Bussarello, né? Várias classes. Usava isso o tempo todo. Que é uma história que eu vivi. Um cara com quem eu morei, que se chamava Rafael, e um dia falou para mim assim, Jaime, é verdade esse negócio de Coca-Cola, naquele tempo não era Coca Zero, era Diet, Coca Diet, né? Tem 80% de participação de mercado. Eu falei, Rafael, você está ficando louco com 80% de participação. Rafael, não. Rafael. Ah, o teu amigo. Eu não vou dizer o nome verdadeiro, né? Virou Rafael. É El também, mas era Rafael. Aí ele fala o seguinte, não, tem. Todo mundo que eu conheço toma Coca Diet. Eu falei, todo mundo que você conhece, né? Então, o que assista. Isso é a negação da empatia, né? E negar empatia em branding é pecado mortal, pessoal. Então, acho que tem. E se a gente pensar as pessoas que trabalham em branding, Daphne, a gente hoje fala de uma questão de diversidade, de você ter múltiplos olhares, mas ainda é um grupo pensador muito elitista. E a gente está no Brasil, e a gente está se relacionando não só com marcas para classe AB, mas com marcas para classe CD, para marcas que vendem no interior do norte do Brasil, enfim, realidades muito diferentes da nossa, né? E aí, até para ilustrar, esse foi há bastante tempo, tá, gente? Mas foi com a marca IP, e já desde aquele momento isso era alguma coisa meio absurda, mas a gente estava numa pesquisa e IP sempre teve uma preocupação, sempre teve e segue tendo ambiental, né? Muito antes do tema ambiental ser uma pauta bacana, né? IP acho que teve sempre esse compromisso. E nesse compromisso, uma das coisas que ele estava estudando naquele momento era do detergente líquido, pensar em variações na embalagem que fossem mais sustentáveis. Sustentáveis pensando em ambientalmente positivas. Pois bem, estamos lá numa pesquisa com consumidores e quando trouxe o tema, vocês acham que essa embalagem é sustentável? Não, esse produto é sustentável, né? Ou a embalagem, produto. Então, vocês acham que essa embalagem, esse produto é sustentável? Aí ela falou, é muito sustentável, sustenta bem na pia, fica firme. Nossa! Por que eu estou trazendo isso aqui? Né? Não estou fazendo uma crítica à capacidade de compreensão, mas estou fazendo uma crítica a gente, às vezes usar certos termos e assumir que todo mundo que veste o mesmo sapato, parece que todo mundo veste o mesmo sapato, todo mundo calça 35 como eu. Então, ainda a gente tem em branding essa questão dessa multiplicidade do Brasil. Então, não assumir que o que é verdade para mim, o que é verdade na Faria Lima, vai ser verdade para o resto do Brasil. E para isso, precisa conhecer de gente, porque senão nós vamos estar conversando com meia dúzia de pessoas. Eu lembro de um estudo que eu fiz no Ceará, para muito tempo, para a marca de rum. Lá tem Montila é muito forte e o nosso cliente era Bacardi. E eu saí fazendo entrevistas, adoro fazer isso, né? Gravadorzinho debaixo do braço, agora. E sentei com umas moças num bar e elas falando que tomavam muito Montila e tal, mas que aquilo não estava fazendo bem, estava atacando o fígado delas. Eu falei, você toma muito? Ela falou, não, toma uma dose por dia. Eu falei, mas você é moça. Como é que você faz isso e faz mal? Você deve estar enganada. Não, eu não sou moça.
É lógico, eu estou vendo você, moça. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo, vocês sabem o que ela quis dizer. Isso já faz bastante tempo. Não, mas ainda é uma linguagem corrente. Ser moça é ser virgem, né? Então, olha o que é o Brasil, né? Por isso que a gente gosta muito de viajar, é por isso que o Brasil é uma fonte enorme de ensinamento para quem gosta de branding, não o branding paulistano ou carioca só, mas é o branding da nossa alma multidiversa brasileira, né? Sim, e é interessante que eu vou conectar também com o outro compromisso que está lá no texto, que é aquele compromisso do eu na tribo, que é entender que nós somos seres sociais e que as marcas deviam construir propostas de valor pensando nessa tribo mesmo, né? Nessas comunidades que são engajadas. E eu queria que você já me comentasse um pouco por que isso é importante pensar nessa tribo, né? Pensar na comunidade e sair um pouco do individual. Tá. Eu acho que houve, durante os últimos 20 anos, vamos dizer assim, um crescimento muito forte da tendência de customizar, de usar recursos hoje digitais para você ter uma linguagem quase individual, né? Como se o consumidor estivesse dizendo assim, eu preciso ser reconhecido na minha individualidade, eu não sou igual aos outros, é verdade, né? Mas houve um certo exagero nisso, né? Então, por que houve exagero? Porque essa mesma pessoa tem laços com a família, tem laços com os vizinhos, tem laços com os outros torcedores do mesmo time de futebol, com os colegas que saem para ir ao cinema ou para ir a uma balada, etc. e tal. Quer dizer, existe inevitavelmente, como nós seres humanos, né, uma necessidade de integração social. Então, como que eu combino essa busca por ser eu individualmente com a necessidade de fazer parte de um grupo, obrigatoriamente, de que é a minha vida, que é meus amigos, a minha família, etc. e tal. Então, eu acho o seguinte, a individualização tem um limite, né? Ser individual é alguma coisa inevitável, né? Nossas impressões digitais são únicas, mas eu convivo com outras pessoas. Então, o branding precisa considerar, dentro de certos grupos de pessoas, aquilo que une essas pessoas, que integra essas pessoas em torno de uma ideia comum. É curioso, né? Porque em branding muito se fala, de alguns temas da psicologia, mas que estão mais alinhados com a psicologia analítica, a psicologia fundada por Carl Jung, né, pelo psiquiatra suíço. Mas esse tema que o Jaime está falando tem muito a ver com uma outra vertente da psicologia, que é a psicologia social, né? O que é a psicologia social? Para quem não conhece, são todos esses elementos que trazem um sentido para nós de pertencimento. Uma das coisas que a gente, como indivíduo, mais foge é de um sentido isolacionista, sabe? De que traz solidão. Marcas, eu acho que trazem, inclusive, esse conforto de eu estar junto de pessoas que partilham de valores parecidos que o meu. E aí eu acho que marcas trazem esse sentido de, olha, eu estou aqui dentro de uma loja da Apple, por exemplo. Todo mundo aqui é amante da Apple, todo mundo é como eu. Nossa, que calorzinho gostoso, que sensação boa de você partilhar. Aí tudo bem, aí a gente vai para a personalização que eu já me falou. Ah, mas o meu tem que ser desse jeito, tem que ser configurado assim, tem que ter um fundo de tela, enfim. Eu acho que a gente vive o tempo inteiro essas duas tensões de como eu sou parte do grupo e como eu vamos dizer, individualizo naquele grupo, né? Então, você compra uma calça da marca X, porque aquela calça vai te colocar no meio de todo mundo. Só que você personaliza a calça, aquela mesma calça, para ela ter a tua cara, né? A gente sente muito isso em algumas empresas. Eu me lembro muito do trabalho que a gente fez para a Cobasi, né? Onde você tem quase que, mesmo informalmente, um clube de frequentadores da Cobasi. Porque parece que lá eu me encontro com outras pessoas que têm aquele prazer de estar naquela loja, que é aquele ambiente privilegiado, onde você vê coisas que são essenciais para a vida. Aliás, essencial para a vida é um tagline da empresa, né? Criada por nós? Eu não ia falar por nós, né? Mas temos muito orgulho de ter feito esse trabalho para eles. E
Você sente que é uma forma de cada um estar lá procurando um produto para o seu pet ou para o seu jardim ou o que seja, mas todos estão convivendo com um espaço que tem algo comum, né? Que alimenta a alma de todos. Então, olha, é difícil, viu, pessoal? Como equacionar essa coisa de ser um individual, mas ao mesmo tempo ser parte de uma tribo, né? É muito importante para a brand, mas não é fácil, mas a gente consegue. Isso que é outro exemplo também, é que quando as empresas abrem, por exemplo, para os consumidores, escolher um determinado sabor, eleger nome de um mascote, etc. Em parte, eles estão jogando para todo mundo, né? Aquilo não é meu, porque aquilo, vamos dizer, escolher o nome do mascote das Olimpíadas. Aquilo é de todo mundo, você tem uma coisa da massa. Mas a partir do momento que eu me sinto alguém ouvido, é quase como assim, o meu voto contou. Então, é uma forma de contemplar, eu acho que essas duas dimensões humanas, eu me sentir parte e eu me sentir único. Legal, realmente é um tema muito interessante esse, Nossa. de pensar o todo e a unidade, né? E acho que é bem importante para branding também. E queria falar desse último compromisso firmado, que é um compromisso bastante importante, que a gente sempre está discutindo isso lá na Troiano Branding. Verdade, gente, a gente sempre está pensando nisso, porque o nosso trabalho, de certa forma, né, ele tá sempre introduzido nesse capitalismo que vivemos hoje, mas cada vez mais a gente vê as pessoas buscando por um capitalismo positivo, um capitalismo que seja atento a todas as questões da sociedade, de consumo e etc. Essa é uma resposta que eu acho que a gente não tem ainda, né? Até por todas as nossas discussões. Mas que a gente está buscando, né? E como estrategistas de marca, como que vocês acham que a gente pode auxiliar aí nessa busca por um capitalismo positivo? Pois é, Daphne, acho que esse é um tema que nos inquieta. Uhum. Então, vou pegar só, por acaso, o Jaime e a mim, mas inquieta todo mundo dentro da Troiano Branding. Acho que se não inquietasse, vocês não estariam conosco nessa jornada. Jaime é sociólogo, eu sou psicóloga, Jaime é engenheiro químico, mas eu vou trazer sua porção. Desculpa, ele fica bravo quando eu esqueço que ele é engenheiro. Eu não estou esquecendo, eu só estou pegando uma das facetas dele. Puxa, a gente tem um compromisso com a sociedade, no caso do Jaime, eu com as pessoas, com a questão da saúde. E aí muitos momentos da minha carreira, eu falei, gente, trabalhar com branding não é trazer doença para as pessoas, em vez de trazer saúde para as pessoas, né? Que raio de trabalho é esse que eu estou fazendo? Então, gente, esse diabinho às vezes aparece na minha cabeça. E aí eu acho que a forma da gente ficar mais em paz com isso, você trouxe a ideia desse capitalismo positivo, capitalismo consciente, o nome que a gente queira dar, né? Que eu acho que é o seguinte, as pessoas terão que fazer escolhas. Vamos ter que comprar água, escolher escola para filho, se vestir com uma calça jeans. Quem leu o livro do Martin Lindstrom, que ele fez, que se chama Brand Detox, ele propôs a fazer um experimento que foi... O livro é bacana para quem se interessar. Brand Washed. Ele chama Brand Washed, né? E ele fez um Brand Detox que era viver sem marcas durante um X período de tempo. Bom, ele prova que é praticamente impossível. Então, assim, vamos ter que conviver com as marcas. Então, qual que é a forma da Troiano enxergar isto? É falar o seguinte, trabalhar em primeiro lugar com clientes que nos trazem essa paz de espírito e recusar clientes que não nos traria essa mesma paz de espírito. E aí passa até por categorias com as quais a gente trabalha, categorias com as quais a gente não trabalha. Dentro de categorias, também clientes que a gente percebe que estão, vamos dizer, casados com esse mesmo compromisso que a gente tem. E, por fim, trabalhar muito em cima de verdade, Daphne. Não dá para iluminar alguma coisa se você não está entregando. Porque, assim, aí é mentira deslavada, entendeu? Então, assim, quando eu falo, o Jaime mesmo, nesse episódio, trouxe a Cobase e falei essencial para a vida, eu tenho certeza que a forma da Cobase
trabalhar esse posicionamento que vem inspirado no propósito da Cobasi, né, de permitir que as pessoas vivam a sua melhor natureza, é real. Estão treinando pessoas para isso, estão atendendo, eles estão lidando com os animais que estão ali, eles estão contratando profissionais e trazendo isso. Então, acho que essa é a nossa forma, essa é uma das nossas formas, né, Jaime? Uhum. Eu acho que o branding não é uma forma de alimentar desejos inexistentes. Ao contrário, é a forma mais inteligente de identificar aquilo que de fato é importante para as pessoas serem um pouco mais felizes na vida, dentro dos seus limites. Branding não é alguma coisa para gerar inadimplência. O Brasil é um país hoje que tem uma quantidade de gente inadimplente enorme, né? Eu acho que branding é aquilo que é capaz de fazer com que o trabalho de uma empresa seja suficientemente consciente, positivo, né? Para que as pessoas que ela atende não deem um passo maior que a perna, né? Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, que branding é alguma coisa que não fala de consumidores, mas fala de gente. Aliás, a palavra consumidor eu sempre achei uma coisa muito perigosa, como eu acho a palavra mercado. É como se não existisse consumidor, não existisse mercado. Existe gente, existe sociedade. Então, o compromisso das empresas, o compromisso do branding, em última instância, com a sociedade, né? A Cecília lembrou muito bem. Eu acho que a gente sempre evitou trabalhar com empresas que não tenham esses mesmos valores que nós temos, porque, olha, pessoal, de um jeito ou de outro, o mundo está caminhando nessa direção. Quem não tiver esses mesmos cuidados vai ser atropelado pela história, não tem menor chance de não ser assim. E Daphne, só agregar uma outra coisa que para nós é parte desse branding positivo, que também é nossa forma de atuar no mercado. Nós estamos aqui, né? Brandpedia, o que 30 anos nos ensinaram. O Jaime, 30 anos de fundação da Troiano Branding, fora carreira anterior do Jaime, acho que a gente tem esse compromisso também de disseminar o branding. Uhum. Acho que a nossa empresa tem muito isso, de formar pessoas, de formar equipe. A gente tem orgulho hoje que várias empresas do mercado que até concorrem conosco são pessoas que vieram da Troiano Branding, que tiveram essa escola. Há 10 anos a gente tem um programa na CBN que se chama Sua Marca Vai Ser um Sucesso. O Jaime já publicou vários livros sobre branding, está escrevendo mais um livro, a gente tem um livro em comum, qual é o seu propósito. A gente sempre está disseminando conhecimento. E disseminando conhecimento deste branding que a gente acredita, porque não é todo mercado que tem essa mesma lente. Bom, então eu vou aproveitar que você trouxe essa ideia de disseminar o branding para pedir para vocês encerrarem com um resumo aí, trazendo um pouco sobre tudo que a gente conversou nesses 4 episódios e respondendo, eu acho que essa pergunta, né? O que os 30 anos, no fim, ensinou vocês aí, que vocês querem levar para os próximos 30, 60, por aí? Começa, depois eu falo também. Olha, acho que acima de tudo, respeitar as pessoas, né? Trazer estratégias para as marcas que tragam esse respeito. Gostar muito do que a gente faz. Eu acho que quem nos ouve sabe que a gente gosta do que a gente faz. Eu acho que você ser bem-sucedido ou não é uma consequência disso. E ter responsabilidade. A gente está num país que pede essa responsabilidade com as pessoas. Então, eu diria que me ensinou me apaixonar pelo que eu faço, respeitar as pessoas e ter responsabilidade. Bom, eu diria o seguinte, em 30 anos, na verdade eu tenho mais de 30 anos, né? Eu já tinha antes uma grande preocupação. À toa que eu sou engenheiro químico, depois me mexi com planejamento de comunicação, depois com branding, andei enveredando por sociologia da religião, etc. Eu sempre me preocupei muito em entender aquilo que está sob a superfície. Talvez um dia eu venha a ser arqueólogo, por exemplo, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque
branding exige de nós esse cuidado extremo de não ficar com a aparência na compreensão das pessoas para entender de fato aquilo que é importante para elas. E aí só olhando com muito cuidado sobre a superfície para ser uma empresa que respeita a inteligência das pessoas, os valores e contribuir, em última instância, se tiver um papel importante para o branding, é melhorar a qualidade da nossa economia, gerar mais empregos, ser um país mais digno. Eu acho que o branding tem esses compromissos e a gente... Você sabe que não estou falando isso da boca para fora? Sei. Sabe como é que nós somos, né? Branding tem esse papel. Então, em 30 anos, acho que a gente aprendeu é que a nossa profissão tem um papel social muito importante, né? E a gente quer continuar por mais sei lá quantos N anos fazendo isso. Muito bem. Bom, então eu gostaria de agradecer vocês por compartilharem isso com a gente, eu pessoalmente, né, por ser a profissão que eu escolhi também e por estar aqui com vocês. E acho que vou estender os meus agradecimentos a todo mundo que está nos ouvindo, porque também são pessoas que eu acredito que estão interessadas nesse assunto. Legal. E que tenho certeza que vão aprender muito com o que a gente conversou aqui, e assim como eu aprendo com Jaime Assissa todos os dias. Então, muito obrigada por vocês terem topado fazer essa série baseada nesses textos do Meio Mensagem. E, mais uma vez, queria dizer que esses textos estão disponíveis no nosso site, www.troianobranding.com, e no nosso Instagram, @troiano_branding. E recomendo que vocês sigam a gente, porque lá a gente sempre vai colocar todas as novidades, todos os conteúdos que nós amamos produzir e gostamos de falar muito sobre esses assuntos. Podemos lembrar do curso também. Verdade. A Troiano Branding tem um curso chamado Brandpedia, o curso de branding, que está disponível no nosso site também, nas nossas redes sociais. Nesse curso, os professores que estão aqui, a Cissa e o Jaime, se juntam com alguns outros professores convidados e fazem um curso de 9 módulos completamente online, em que todos esses assuntos e mais outros são bastante aprofundados. Então, quem desejar conhecer, pode entrar em contato com a gente também. Legal. Olha, Daphne, só para encerrar, a gente fala muito de gente, a Troiano também é uma empresa de gente, a gente dá valor para a gente. Queria agradecer quem ajudou também a botar de pé o Brandpedia, nós 3 que estamos aqui. Sim. Mas queria agradecer a Mirella, queria agradecer a Clara, queria agradecer ao Guilherme e ao Gabriel, que é a equipe aí que trabalha com a gente na parte de comunicação e que ajudou a colocar este projeto em pé. Tem muitas outras pessoas que também ajudam em muitas faces, mas eles foram os importantes para que a gente esteja hoje dividindo esse conteúdo com vocês. Obrigada, Daphne, por também ter topado o desafio de estar aqui conosco. A gente continua sempre sendo portador de uma mensagem que está nas canções, numa das canções do Gonzaguinha, né, que eu admiro muito, e é disso que a gente se alimenta, de aprender sempre. Ele diz na música... Que beleza. Não, exatamente. Pode falar. Cantar e cantar. Cantar e cantar. A beleza de ser o eterno aprendiz. A gente sabe que nós estamos começando. Isso não é nem o fim, nem o princípio do fim. É o fim do começo. Tem muita coisa a aprender, além do que nós já fizemos e aprendemos nesses 30 anos. Muito bem. Bom, obrigada a todos que nos ouviram até aqui, e até a próxima.